O Moto G100 é um smartphone que chegou causando estranheza para muita gente por dois motivos. Primeiro, ele altera o padrão de nomenclatura tipicamente usado pela fabricante para algo totalmente novo. E segundo, porque essa linha da Motorola é conhecida por aparelhos, digamos, mais simples. Temos especificações fortíssimas por aqui, dignas dos mais avançados em nosso mercado. Vamos falar dos pontos positivos e negativos dele hoje. Antes de começar, peço para todo mundo deixar aquele like show de bola, se fica pro final, é muito fácil de esquecer. E claro, quem ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque assim vocês continuam acompanhando as atualizações da Oficina da NET e dão uma força enorme pra gente. Deixem os comentários de vocês e vamos falar de Moto G. Como eu disse no começo, este é um telefone que vem com hardware surpreendentemente poderoso. Temos um processador Snapdragon 870, que atualmente fica abaixo apenas do 888 no portfólio da Qualcomm, junto com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, expansíveis através de microSD. Existe um slot híbrido. A tela é um LCD IPS de 6.7 polegadas com resolução Full HD+, e ela tem taxa de atualização maior que o convencional, são 90 Hz para maior fluidez. Por fim, a bateria tem 5.000 mAh de capacidade, algo ainda acima da média para tops de linha nos tempos atuais. O primeiro grande destaque que faço sobre meu uso do Moto G100 foi sua velocidade. Juntando uma tela mais fluida com hardware poderoso, o resultado realmente foi rapidez e conforto na utilização. Em um mês de utilização contínua, ele se manteve liso no manejo de apps e em jogos. Além disso, em termos de temperatura, certamente ele figura entre os tops de linha mais frios que já testei. Às vezes tem aqueles casos de smartphones que parecem super poderosos no papel, embora na prática apresentem bugs, lentidões muito claras. Não é o caso do Moto G100 até aqui. Ele realmente entregou o que eu esperava em velocidade. Além disso, a bateria, que também é boa no papel, não decepciona. Em meu uso mais convencional, que não inclui tantos jogos, tá? Eu consigo comumente algo entre 25 e 30 horas de utilização total, sendo 7, 8 de tela ligada. Considerando que é um telefone muito forte e que eu sempre o utilizo com os 90 Hz acionados naquele modo automático, considero que são resultados excelentes. Dentro de um dia, por exemplo, eu nunca tive problemas com o Moto G100. Sempre chegou até o final sem dor de cabeça e, como vocês podem supor pelos tempos que eu passei, em muitos casos ele ainda mordeu um pedaço de um segundo dia ali. É claro que os gamers de plantão podem esperar alguma queda na autonomia. Quando eu falo de tempos para pensar se são bons ou ruins, eu comparo com o que eu mesmo consigo em outros telefones, né? De qualquer forma, para qualquer perfil, eu diria que esta é uma bateria que não decepciona. Uma terceira vantagem interessante é a versatilidade, porque neste carinha a Motorola implementou sua tecnologia Ready For, para que ele envie imagem para monitores ou TVs. Através do cabo USB-C para HDMI da própria fabricante ou de outros cabos similares, o Moto G100 pode funcionar como uma central de mídia, de maneira similar à que a Samsung implementou em seus Galaxy mais avançados. Dá, por exemplo, para ter uma área de trabalho completa na tela, que em conjunto com teclado e mouse transformam o celular num computador bastante capaz para tarefas básicas do dia a dia. E claro, quem gosta de jogar pode pegar carona nisso, arranja um controle Bluetooth e utiliza o Moto G100 como um console de mesa. Muitos games para Android funcionam bem dessa forma. Esse não é um recurso revolucionário. Como mencionei, a Samsung o implementou em seus Galaxy e tem tempo, mas ele não deixa de ser útil e divertido por conta disso. Além do mais, é uma novidade entre os Motorola. Para falar de pontos negativos ou não tão legais, eu começo com um sinal de alerta que algumas pessoas devem ligar. Tamanho e peso. É um aparelho grandalhão e pesado, eu que tenho mãos grandes, já me peguei pensando nisso em algumas situações, então certamente vai ter uma boa quantidade de usuários que vai sentir alguma coisa. A adaptação é sempre possível, mas de qualquer forma acho que é válido mencionar. O segundo ponto negativo, esse mais relevante em minha opinião, tá nas câmeras. Mas calma que talvez não seja exatamente o que vocês estão pensando. Na verdade, eu achei que o Moto G100 consegue tirar fotos até bem bonitas no dia a dia. A definição das imagens é boa, ele faz um modo HDR bem legal, quer dizer, fotos em contraluz são processadas de maneira competente, e as selfies também vão nesse barco. Só que durante a noite, os problemas chegam de maneira brusca.
Principalmente nos cenários mais escuros, o processamento das fotos não consegue entregar uma visualização satisfatória, como outros tops de linha atuais entregam. E o modo noturno tem limitações quando comparado ao de outras opções avançadas. Às vezes não clareia o suficiente, às vezes clareia demais e fica com muito ruído, etc. Recentemente eu fiz por aqui algumas comparações de câmera entre o Moto G100 e outros smartphones conhecidos como o iPhone X e o Galaxy S20 FE. Nesses cenários, o Motorola foi muito bem em vários pontos. Conseguiu empatar com o Galaxy e até ganhar do iPhone X num contraluz, até de tardezinha naquelas fotos com iluminação mista. Mas à noite foi muito comum que o Moto G100, diferentemente dos concorrentes, apresentasse um resultado mais escurão, ou então iluminado demais, iluminado de forma um pouco estabanada em seu modo noturno. Além disso, e tá aqui um ponto importante, viu pessoal, ele me pareceu claramente mais lento para finalizar capturas em diversos cenários, especialmente naqueles complicados mesmo, baixa luz, contraluz e coisa assim. Você toca no botão de captura, às vezes ele até dá uma carregadinha antes de finalizar, ou sem carregamento apenas demora para que a coisa termine. O Moto G100 é um smartphone que chegou meio que sem concorrentes diretos, pelo menos no mercado brasileiro. Lá fora, a gente pode pensar em adversários como o Poco F3 da Xiaomi, que inclusive tem o mesmo chip e traz algumas vantagens e desvantagens. Já no Brasil, eu poderia dizer que como adversários mais próximos, ele tem aparelhos tops do ano passado, como o Galaxy S20 ou o S20 FE. E aí rola aquele duelo de qualidades. Perde em câmeras, mas ganha em desempenho, bateria. Ele saiu custando R$4.000 ou 3.600 à vista e aos poucos já começa a cair de preço. A tendência é que vá rondando a casa dos 3.000 nas próximas semanas, o que, convenhamos, o torna uma opção interessante para quem prioriza a performance bruta e bateria. Me parece que quanto mais próximo ele chega dos R$3.000, de repente fica até abaixo dessa linha, mais interessante ele fica. A gente não pode esquecer que temos aqui um Snapdragon 870 com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Eu sei que muitos entusiastas atualmente estão torcendo o nariz para este cara e para alguns outros da mesma marca por conta das atualizações. Ele chegou com promessa de apenas um update de sistema, quer dizer, temos o Android 11, ele vai para o 12 e depois recebe apenas patches de segurança. Sobre isso, realmente não tenho o que fazer, eu entendo a chateação, mas também diria que não é exatamente algo que faz o telefone deixar de valer a pena, mas para mim, o principal problema que eu penso assim de forma geral é o trabalho que a Motorola vai ter, ou de repente não vai se interessar nisso, em fazer o público leigo entender por que um Moto G está custando tanto. Porque quem é entusiasta sabe que ele realmente é fortão pra caramba. Mas quem não manja muito dos Paranauê vai ficar pensando, caramba, eu vou pagar tudo isso em um Moto G? É sim um Android que me surpreendeu e eu o recomendaria a depender do preço. Até porque, quando a gente pensa, não existe nenhum concorrente direto, nada muito parecido nessa faixa aí dos tops de linha menos premium, sei lá, essas categorizações às vezes são muito loucas. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, escrevam aqui embaixo o que acharam do Moto G100, sem briga, viu pessoal? A participação de vocês é muito importante e se ainda não fizeram, deixem o like e se inscrevam no canal. Um abraço, até mais!